As 7 cartas e os 7 selos, na verdade, vêm falar de períodos da igreja. E nós falamos aqui a semana passada que o primeiro selo a ser aberto é o selo. O primeiro selo que se abre, ele representa o cavalo branco. Os irmãos estão aí? Amém. E esse cavalo branco era uma tipologia, era uma forma de linguagem, não é? O primeiro selo, capítulo 6. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo que fosse voz de trovão, vem. Então vi, eis que o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, ele foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aleluia. E esse cavalo branco, irmãos, representava a palavra pura, santa do cristianismo, sem mancha, imaculada, poderosa. E essa palavra chegou na terra e não teve adversário e nunca terá adversário, porque ela já saiu do céu vencedora, ela já saiu conquistadora. Aleluia. Cavalo, a Bíblia está falando de poder. Quando a Bíblia fala de cavalo, a Bíblia está falando de sabedoria. Então essa palavra veio na força. A palavra de Deus chegou. Mas irmãos, eu quero que os irmãos entendam aqui algumas verdades. Quando Jesus chega à terra e começa a formar a sua igreja, nós que estudamos um pouquinho de história sabemos que essa terra foi marcada com alguns impérios. E na altura que a palavra de Deus chega na terra, na altura que Jesus chega na terra, o Império Romano, diz que império? Romano. Qual é o império? Romano. Você que é estudante sabe melhor do que eu. O Império Romano dominava a terra. Só para os irmãos terem uma noção, o Império Romano conquistou toda a Europa. O Império Romano conquistou a Ásia, conquistou a África. O Império Romano era tão potente que dominou a terra nos seus dias. Os irmãos me entendem? Amém. Só que este império, pastor Daniel, este poder, ele era um poder pagão. Ele era um poder idólatra. Agora vem Jesus com a palavra pura, santa do cristianismo, branca, e vem chocar contra esse império, irmãos, que dominava a terra. Se você puder, coloca aí Romanos capítulo 1, versos 18, para eu ler com vocês. Só para os irmãos terem uma noção do que era este império, o que era Roma. Por esse irmãos, tem muita gente que não está aqui hoje porque foi vencido. Tem muita gente que não veio aqui hoje porque foi enganado pelo inimigo. Mas você veio aqui hoje e você vai sair daqui aprendendo um pouquinho mais. Eu não me importo se eu ficar aqui um ano falando sobre Apocalipse todas as segunda-feira para vocês, mas você no final vai conhecer a verdadeira palavra pura, santa e imaculada. Capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, 18. Só para termos uma noção. 18. E vamos descer. Eu quero que você se desligue. Olha aqui para o telão, não olha para a Bíblia. Se quiser pode acompanhar com a Bíblia. Se quiser pode, mas fica ligado naquilo que eu vou ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Paulo escrevendo para a capital do império, para a igreja que estava em Roma. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade
injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Vamos embora, minha filha. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceram. Vamos embora. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Deixa eu parar aqui para dizer. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês romanos, vocês que amam Roma, vocês que obedecem Roma, vocês estão a trocar a verdade de Deus, porque não adianta todo homem, pode ser um homem que nunca entrou na igreja, não, ele tem consciência que esse mundo não apareceu por acaso, as árvores não apareceram por acaso, os peixes não apareceram por acaso, os animais no campo e nas selvas não estão lá por acaso. Será que você é tão lhe falta tanta inteligência que não consegue entender que o mar ele vem em toda a sua força, mas ele está limitado? Se ele passar, aconteceu um tsunami, um furacão, alguma coisa é fora do comum. E você acha que isso é obra do acaso? E vocês sabem e sentem necessidade de adorar a um Deus, mas vocês preferem adorar a répteis, preferem adorar a cobras. Até o imperador é considerado Deus. Por e nos dias de hoje não é diferente. Tem gente adorando, adora o patrão, adora a esposa, adora o marido, adora os filhos, adora o dinheiro, adora tudo dessa terra, mas isso vai ficar. E Paulo vai continuar dizendo: por isso também Deus vos entregou as suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deixa eu parar aqui para dizer só algo aqui para vocês. Paulo estava a dizer para aquela igreja, Paulo estava a dizer bem claro para Roma e todo o seu sistema: vocês estão a adorar a criatura, vocês preferem adorar o homem, vocês preferem adorar o sistema humano do que adorarem a Deus. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Vamos. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, homens com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Para terminar, último versículo. Em 31. Aleluia. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Último versículo é esse. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que não são dignos de morte, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as
fazem, mas também concedem aos que as fazem. Ou seja, esta era Roma, homem com homem, mulher com mulher. Esta era Roma, onde não havia perdão, onde não havia amor, onde havia ganância, onde havia maldade, onde havia todo tipo de coisas que diz alguns historiadores que não convinha escrever. Não é diferente nos dias de hoje. Homens se deitavam com animais, mulheres com animais, valorizavam mais os animais do que o homem. Será que alguém me entende? E Paulo termina no versículo 32 dizendo: e tem mais, os que praticam Deus já os condenou, mas aqueles que se omitem, cristãos omissos, também estão condenados. Ah, não, eu não tenho nada contra. Tem que ter sim. Tem que dizer que é ou vai para o inferno, sim. Glória a Deus. Não, ele que sabe. Por esse tem muita gente que não sabe, mas está a caminho do inferno. Tem muita gente que pensa que está aí para o céu, só se for no céu do inferno. Não, isso não tem nada a ver. Ah, isso é muita lei. Ah, isso é não sei quanto. É nesta contramão da vida que Paulo se levanta para pregar uma palavra de verdade. É nessa contramão da vida que o Evangelho nasce. Por isso a Bíblia diz: que nessa altura, irmãos, se dá a abertura do segundo céu. E a Bíblia diz que na abertura do segundo céu, aleluia, verso 3, capítulo 6, quando abriu o segundo céu, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro. Ele foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e que também lhe foi dada uma grande espada. Irmãos, quando se abre o segundo céu, a igreja de Cristo já está formada. A igreja de Cristo vem falar de verdades que ninguém quer falar. E essa verdade, irmãos, faz com que nasça o período que a igreja chama o período de sangue. O cavalo vermelho, tipologicamente aqui, representa o período de sangue. Será que alguém me entende, irmãos? Foi neste período, irmãos, que Roma não começou a perdoar. Filipe, nós sabemos da maneira com que ele morreu. Ele deu início, aleluia, ao período de sangue. Capítulo 7 do livro dos Atos, a Bíblia fala que Filipe foi apedrejado até a morte, irmãos. Quem era Filipe? Um simples diácono da igreja. Quem era Filipe? Era alguém que servia, atendia na igreja. Ele nunca subiu para pregar a palavra do Senhor. Ele nunca pegou em um microfone, não. Ele era apenas alguém que estava servindo. Quem era Filipe? Era alguém que colocava a barinheira na cabeça. Naquela altura era uma espécie de vasos, como é que se chama? Aquele negócio de barro. Aquele negócio de barro que põe água, uma espécie de cântaro. Mas como é que nós chamamos? Nós agora chamamos um outro negócio para pôr água. Uma botija. Uma botija, um cântaro de barro, irmãos. Ele punha na cabeça, andava a pé, levava alimento para as viúvas. Ele pegava daquilo que as viúvas não podiam fazer, e ele fazia. Era assim o trabalho de um diácono. Era duro.
E por causa deste amor, ele foi apedrejado até a morte. Tiago foi morto. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto. Com apenas 40 anos foi morto. Filipe, que trouxe Natanael, foi atropelado, irmãos, por animais e depois apedrejado até a morte. Tiago, com 92 anos, irmãos, ele foi apedrejado, espancado na Palestina. Barnabé, aquele Barnabé que andou com Paulo, era um homem riquíssimo, ele era grego de natureza. Colocaram ele, irmãos, dentro de uma fornalha e foi queimado vivo. Marcos, esquartejado em Alexandria. Pedro crucificado de cabeça para baixo em Roma. Nosso querido Paulo, depois da prisão, dizem os historiadores que ele foi decapitado, a sua cabeça saltou do corpo. Irmãos, não foi um minuto, dizem alguns historiadores, 3 minutos, os olhos de Paulo, a cabeça fora do lugar, contemplavam o corpo. Quanto sangue foi derramado por causa de mim e de você. André foi crucificado em uma cruz parecendo um X. E os católicos ainda têm a audácia de usar a cruz em forma de X para dizer que é a cruz de Santo André. Ele foi crucificado, irmão. Arrancaram a pele da cara dele, untaram mel e abelhas e moscas. Bartolomeu, que trouxe Natanael, foi esfolado vivo, irmãos. Na Armênia, irmãos. Tomé foi morto na cidade de Madras, na Índia. Mateus, decapitado na Etiópia, em África. Simão, crucificado por ordem de Nero em Roma. Matias, aquele que foi escolhido. Oh, Senhor. Oh, Deus, aleluia. Foi apedrejado até a morte. O médico Lucas, o doutor Lucas, foi arrastado em ruas, arrancaram a sua roupa, ele foi arrastado. Como forma de gozação, já que você diz do Espírito Santo e você representa, diz que a oliveira representa o Espírito Santo, então pegaram em uma corda, colocaram em seu pescoço e ele foi enforcado em uma oliveira. E como se não bastasse, pegaram em cacetetes e davam naquele corpo. Olha, João, irmãos, foi o único discípulo que teve uma morte natural. Mas antes dessa morte natural, ele foi lançado em um caldeirão em óleo fervente. Domiciliano, não contente, não feliz, pegou enjoo e mandou na ilha de Pátimos, na pior ala, onde havia homens maus. Na verdade, ele queria que aquele velhote fosse abusado. Queriam que aquele velhote sofresse vitupérios, mas ele chegou lá com a palavra e ganhou todos para Jesus. Ele morreu em boa velhice, cumprindo a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, o período de sangue não terminou
com a morte dos apóstolos. Aproximadamente 400 anos. Quanto tempo? 400 anos. Quanto tempo? 400 anos. Roma, pastor Daniel, não perdoou a igreja. E eu vou falar assim muito por cima. Alguns dos imperadores mais cruéis que perseguiram a igreja mataram, esfolaram. O número 1 é Nero. Diz os historiadores que esse Nero matou a sua esposa, conhecida como Otávia, matou seu filho. Ele inventou um incêndio em Roma, o famoso incêndio de Roma, história que os estudantes sabem disso. E como a coisa não deu certo, ele culpou a igreja. A culpa é dos cristãos. Eu quero que os irmãos entendam que nesse período, se houvesse fome na terra, a culpa era dos cristãos. Se houvesse epidemia, a culpa é daquela seita chamada cristã. Nero, irmãos, ele cria. Vou falar algumas coisas rápidas. Esticadores humanos. Eu disse o quê? Esticadores humanos. Eram colocados nas mãos e nas pernas. Ele inventou, à medida que se rolava uma espécie de uma rondana, ele puxava os braços para lá e as pernas para cá, até partir o homem em pé. Muitos dos cristãos eram colocados ali, e enquanto eles eram esticados, os seus membros por dentro iam sendo quebrados. Eles com os olhos no céu, eles diziam: mas perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que meu na ti. Você algum dia já foi colocado em algum esticador humano? Por que que eu e você reclamamos desta Bíblia, da palavra, desse tempo? Homens, velhos, crianças eram colocados sem piedades nesses esticadores, e eles diziam: ainda que seja dor, mas eu quero estar contigo, Jesus. Irmãos, Nero inventou o boi de ferro. Diz o quê? Boi de ferro. O que era o boi de ferro? Era uma espécie de fornalha. Ele tinha uma imagem de um boi. Abria-se uma portinha. Aquele boi era aquecido, que de maneira que se o osso tocasse, derretia, irmãos. E era colocado nos cristãos ali dentro. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu tenho que falar. Não inventou as tochas humanas. Eles faziam árvores pontiagudas, troncos das partes íntimas das pessoas, sem dó nem piedade, penduravam as pessoas em cima com querosene e lançavam fogo. Mulheres eram penduradas pelos cabelos. Homens eram
Crianças eram lançadas, irmãos, amarradas em pedras pesadas para dentro de rios onde havia jacarés. Outras vezes lançavam por mero gozo para vê-las morrer afogadas. Muitos foram lançados no fogo, queimados vivos, apedrejados até a morte. Quando eu paro todas as vezes para ler Apocalipse e lembrar da história da igreja, eu choro. Eu tenho vergonha. Quantas vezes eu reclamo de coisas baratas, coisas fúteis. Irmãos, as arenas eram abertas e eram colocadas lá pessoas igualzinha a minha, você que acreditava em Jesus. E lá tinham animais famintos, devoradores, que arrancavam um braço, arrancavam uma perna. Será que você consegue imaginar a dor? Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Délcio e Valeriano, Diocleciano, mataram, crucificaram, violentaram, ultrajaram. A minha pergunta é para você: você já se colocou no lugar desses irmãos? Ah, pastor, por causa do trabalho, por causa dos seus cristãos estão a gozar comigo. Tem muito cristão que foi morto que daria tudo para passar essa dificuldade que você diz que vai passar. Eu não acredito que você vai ficar insensível a isso e você não vai sair daqui pensando se você e eu realmente amamos a Jesus. Muito sangue foi derramado, irmãos. Eulália era portuguesa. Derribou o altar. Foi violentada, irmãos. E ela dizia: vocês podem humilhar o meu corpo, mas a minha alma está em Jesus, o meu espírito está em Jesus. Foi espancada, não conseguia se mexer, mas ela disse: podem matar o corpo, eu tenho aquele que salva o corpo. Aleluia. O que você já passou por esse laço orando, ou queimou o período da igreja? Será que você e eu, se nós estivéssemos nessa altura, seríamos fiéis? Nós cantamos alto e bom som: eu quero é Deus, não me importa o que vão pensar de mim. Eu quero. Mentira. Se o
pastor falar da saia, você não vem. Se o pastor falar do cabelo, você não vem. Se o pastor dizer algo mais forte, você não vem. Mas tem gente que derramou sangue. Eu quero é Deus. Mas o que os amigos vão pensar? Eu não vou. É uma vergonha. O mundo não vai entrar na igreja. A igreja vai conquistar o mundo. Aleluia. Nossa. Escuta. Eu vou terminar aqui. E na próxima semana falarei do terceiro cavalo. O cavalo preto. Por isso é que eu não vou falar de Constantino, que está ligado com o cavalo preto. Eu lhe pergunto: o que você faria? Até que ponto você está disposto a dar a sua vida? Eu ainda sou num tempo. No tempo que eu comecei a trabalhar para Jesus, o meu país era considerado um país de domínio. Servia a lei marxista-leninista, ou seja, me ajuda, pastor. Gente, Partido Comunista, no tempo que eu comecei a servir a igreja, o meu país era comunista. O inimigo número 1 da igreja. Brasileiros, abrem bem o vosso entendimento. Orem pelo Marcos Feliciano. Orem por os líderes como o pastor Silas Malafaia e alguns. Se o PT tomar conta do Brasil, muita gente vai ter que derramar sangue para poder dar testemunho da sua fé. Eu sou de um tempo que o meu país era comunista. Naquele tempo houve perseguições, naquele tempo houve restrições, naquele tempo houve luta, mas a igreja verdadeira derrama sangue, mas ela cresce. Ela derrama sangue, ela cresce. Ela derrama sangue, ela cresce. Aleluia. Eu quero dizer que todos esses que perseguiram esses imperadores, Nero, dizem que ele